Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou explicar um dos casos particulares de cálculo estequiométrico, que é excesso de reagente. E vou explicar, a princípio, através de uma questão que caiu na FUVEST algum tempo atrás, onde ele estava pedindo o seguinte: qual a quantidade máxima de carbonato de cálcio que pode ser obtida, pode ser preparada, a partir da reação de 2 mol de carbonato de sódio com 3 mol de cloreto de cálcio. Então, lembrando o primeiro passo em cálculo estequiométrico, montar a equação do processo. Nesse caso, inclusive, ele não deu aqui a equação, então teria que estar montando. Carbonato de sódio, carbonato, CO3-2, sódio Na mais 1, então vai ficar Na2CO3. Cloreto de cálcio, cálcio Sa mais 2, cloreto Cl-1, então vai ficar CaCl2. E é uma reação de dupla troca, né? Então, a reação entre dois sais. Quando que ocorre? Bom, ocorre quando forma precipitado, né? Porque aqui nunca vai formar gás, né? Nem substância mais fraca do que dos reagentes. Você verifica quando são dois sais, sempre ocorre a formação de outros dois sais. E quando que ocorre? Quando formar precipitado, quando pelo menos um deles for insolúvel. No caso, esse é insolúvel, carbonato de cálcio. Esse cátion com esse ânion, Na mais 1 com Cl-1, então NaCl. E sobrou Ca mais 2 com CO3-2, cátion à esquerda, ó, Ca mais 2 com CO3-2, então carbonato de cálcio. Primeiro passo, montar a equação. Segundo passo, balancear. E quase sempre em questões de cálculo estequiométrico dá para você balancear por tentativas. Então, ó, 2Na, 2Na, 2Cl, 2Cl. Então, definiu que aqui é 1. 1 cálcio, 1 cálcio. 1 carbono, 1 carbono. 3O, 3O. Então, balanceada a equação. Próximo passo, eu sigo sempre essa sequência. Próximo passo, escrever os valores da equação, né? Que é essa proporção estequiométrica tirada do balanceamento, que sempre corresponde a uma proporção em mol. Então, 1 mol reage com 1 mol, vai produzir 1 mol desse e 2 mol desse. E aí deixa um espaço aqui embaixo e depois coloque o dado e o pedido. Nessa questão, ele estava pedindo o seguinte: qual a quantidade máxima de carbonato de cálcio em gramas que pode ser preparada a partir da reação de 2 mol de carbonato de sódio, 2 mol de carbonato de sódio e 3 mol de cloreto de cálcio. Qual a massa que pode ser produzida de carbonato de cálcio? E aí, próximo passo, converter os valores de acordo com a necessidade. Você está vendo? Ó, que ele deu em mol. Então, o valor da equação, deixa em mol. Que também deu em mol. O valor da equação, deixa em mol. Agora, aqui ele está pedindo a massa. Então, tem que converter 1 mol em gramas. Para isso, eu preciso calcular a massa molar do carbonato de cálcio. Então, tabela periódica, né? O O é 16 vezes 3, 48, mais 12 do carbono, 60, mais 40 do cálcio, 100. 100 gramas por mol. Então, 1 mol, 100 gramas. E aí, agora o cuidado que você tem que ter é esse, ó. Sempre que são fornecidos valores de 2 reagentes, você tem que avaliar se tem ou não excesso. Geralmente há excesso, tá bom? E aí, como é que você vai verificar se tem ou não excesso? Eu sugiro que sempre, a princípio, você tente mentalmente, analisando pela proporção. Você tá vendo, ó? Reage na proporção de 1 para 1. Ou então 2 reage com 2. Tem 3. Está em excesso. Aí você pega aquele que não está em excesso, que no caso é o carbonato de sódio, que é denominado reagente limitante, aquele que não está em excesso.
você pega o limitante para armar a estequiometria, né? E continuar com o cálculo estequiométrico. Agora, outra maneira, né? Pela proporção, assim, ó, na vertical. 1 mol reage com 1, né? E aí, dobrou a quantidade aqui? Dobrou. Bom, aqui deveria dobrar também, deveria duplicar. Então, deveria ser 2 mol, tá vendo? Tem 3. Está em excesso. Agora, e se você não conseguir mentalmente? Então, aí, uma outra maneira que, né, que dá para você avaliar se tem ou não excesso é esse, ó. Faça esse produto e esse produto. Se der igual, é porque não há excesso. Se der diferente, onde der maior valor para o produto, é ali que está o excesso. Aqui deu 2 e aqui deu 3. Deu maior valor para esse produto. Então, esse está em excesso. E aí você vai seguir com a estequiometria, pegando aquele que é o limitante, que é o carbonato de sódio, é o que não está em excesso. Tá certo? Uma outra maneira de você verificar qual está em excesso é esse aqui, ó. É você desconsiderar esse valor ou esse e calcular. Colocar x e calcular, uma regra de 3, tá vendo? E aí, quando você calcula o valor de x aqui, tá vendo? Ó, você fez a opção de colocar o x aqui, você vai achar x igual a 2. Tá vendo? Ó, você acha um valor menor do que o que foi dado. Então, o que foi dado está em excesso. Esse está em excesso. Agora, e se você tivesse colocado o x aqui? Aí, ó, se você tivesse colocado o x aqui, ó, quer ver? Para você visualizar melhor. Se você tivesse colocado o x aqui, regra de 3, você iria encontrar 3 mol, né? 1 reage com 1, 3 iria reagir com 3. Tá vendo? Você iria encontrar o valor 3 mol. Pô, você achou um valor maior do que foi dado. Para reagir com 3 mol, são necessários 3 mol aqui. Então, está faltando aqui. Na verdade, não é que está faltando aqui. Pô, é o outro que está em excesso, né? Então, de todo jeito, você conclui qual está em excesso. Mas vou repetir, antes de fazer qualquer avaliação dessa forma, mais aprimorada, verifique se você consegue, ó, determinar mentalmente. Muitas vezes dá para você avaliar mentalmente, tá bom? Ó, dobrou, então deveria dobrar aqui. Então, dobrou. Então, aqui deveria também dobrar. Né? Deveria ser 2 mol. O que reage é isso. Reagem 2 mol. Portanto, tem um excesso de 1 mol. Tem 3, 2 reagem, então sobra 1 mol sem reagir. E aí você vai continuar a questão, né? Pegando aquele que é o limitante, que é o que não está em excesso, ó, que é esse aqui. Então, para calcular o que ele pediu, pega o limitante. Então, é essa coluna com essa coluna, né? Dobrou aqui, dobra aqui. Então, massa igual a 200 gramas. Aqui, então, você vai tirar, ó, m vezes 1 mol igual a 2 mol vezes 100. Então, vai ficar, ó, 2 mol vezes 100 gramas sobre 1 mol. Mol com mol cancela, sobra grama. Então, massa igual a 200 gramas de carbonato de cálcio. Tá vendo? Então, eu comecei com esse exemplo, né, que é uma situação mais simples, onde ele deu em mol, né, então você nem precisou converter, estava em mol. Agora, vamos ver, então, um outro exemplo, tá bom? Então, agora, um outro exemplo. Produção de amônia, processo Haber-Bosch de produção de amônia, reação entre nitrogênio e hidrogênio, dando amônia. Primeiro passo, montar a equação. Segundo passo, balancear. 2N. Com isso ficou com 6H, 2 vezes 3, 6H. Tem que ter 6 aqui. Então, 3 vezes 2, 6. Primeiro passo, montar a equação. Segundo passo, balancear. Terceiro passo, escrever a proporção. 1 mol reage com 3 mol, produzindo
2 mol. Próximo passo. Deixa um espaço sempre aqui embaixo, ó, para que você possa converter esses valores de acordo com a necessidade. Deixa um espaço e coloque o dado e o pedido. Por exemplo, nessa questão, está pedindo o seguinte: qual a massa de amônia produzida, qual a massa de NH3 produzida a partir da reação de 56 gramas de nitrogênio e 15 gramas de hidrogênio. Tá vendo? Forneceu a quantidade de 2 reagentes. Fica esperto. Sempre que são fornecidos os valores de 2 reagentes, você tem que avaliar se tem ou não excesso. No caso, vamos avaliar. Bom, próximo passo. Converter os valores da equação de acordo com a necessidade. Tá vendo? Aqui está em gramas, vou ter que converter 1 mol em gramas, aqui também, aqui também. Então, já vou escrever a massa molar de cada um aqui em cima, ó. Então, N é 14 vezes 2, 28 gramas por mol. H é 1 vezes 2, 2 gramas por mol. E a amônia, 14 mais 3. 3 vezes 1 mais 14. Então, 17 gramas por mol. E aí, 1 mol. Tudo bem, pessoal? Foi dado em gramas. Tem que converter 1 mol em gramas. 1 mol, 28 gramas. Aqui, deu em gramas? Vou ter que converter 3 mol em gramas. 3 mol, 3 vezes 2, 6 gramas. Tudo bem? 1 mol são 2 gramas. 3 mol, 3 vezes 2. E aqui, 2 mol, 2 vezes 17. 34 gramas. E aí? Tenho que avaliar se tem ou não excesso. Sempre que são fornecidos os valores de 2 reagentes, eu tenho que avaliar se tem excesso. Geralmente há, tá bom? Então, primeiro tente mentalmente. Ó, tá vendo? Dobrou. Pô, aqui deveria dobrar também, né? Então aqui deveria ser 12 gramas. Foram dados 15 gramas, está em excesso. Onde não consegui, né, avaliar mentalmente. Então, qual a outra maneira? Outra possibilidade de avaliação para você verificar se tem ou não excesso. Faça esse produto e esse produto. Onde der maior valor, aí é que está em excesso. Aqui, por exemplo, 6 vezes 56, isso aqui vai dar 336. E aqui 15 vezes 28 vai dar 420. Então, ó, 336 e 420 deu maior valor para esse produto. Então, esse que está em excesso. Agora, outra maneira. Colocar X aqui ou aqui. E armar a regra de 3 e achar o valor de X. Achar a quantidade desse capaz de reagir com 15. E se você colocar X aqui, você vai achar a quantidade desse capaz de reagir com 56. Observe que se você colocar X aqui, né, aí dá para você até avaliar mentalmente, ó, dobrou, iria dobrar aqui, você vai achar 12 gramas. Armando a regra de 3 aqui, você vai achar 12 gramas. Foram dados 15, está em excesso, ó, já descobriu que é ele que está em excesso. Mas e se você tivesse colocado X aqui? Né, uma regra de 3 aqui, ó, seria suprimir esse valor e colocar X. Você iria achar o valor de 2 vezes e meia. Aqui, 2 vezes e meia, iria dar 70. Tá? Se eu colocar X aqui, eu vou achar o valor 70. Pô, foi dado 56. Tá faltando, ó. Né? Tá menor do que o necessário para reagir com 15. São necessários 70. Tá faltando aqui para reagir com esse valor. Não é que está faltando aqui, né? É o outro que está em excesso. Está sobrando lá. Então, todo jeito você conclui corretamente qual está em excesso. Né? Mas sempre tenta, a princípio, mentalmente. Dobrou aqui, dobrou. Pô, então deveria dobrar aqui também. Né? Dobrando aqui, daria 12. 12 gramas. Isso é o que reagem.
reagem 12 gramas. Ou então, tem um excesso de 3 gramas. Ó, tinha 15. Então, portanto, excesso de 3 gramas. Agora, e para calcular então o que ele pediu, ó, massa de amônia produzida, né? Eu tenho que pegar sempre aquele que é o limitante, reagente limitante, é o que não está em excesso. No caso, nitrogênio. Então, uma regra de 3 desse com esse, ó, dobrou aqui, dobra aqui. Né? Então, daí você vai achar que a massa é igual a 68 gramas, né? Que é uma regra de 3 disso com isso, ó. Ficaria massa igual a, ó, massa vezes 28, então 28 já vou passar dividindo. Então, ó, 56 vezes 34. 56 gramas vezes 34 gramas. Daí, você vai achar que a massa é de 68 gramas de NH3. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para outro exemplo. Um outro exemplo. Qual o volume de CO2 produzido na CNTP? Produzido a partir da reação de combustão do etanol. Quando são colocados para reagir, 100 gramas de etanol com 6 mol de gás oxigênio. O primeiro passo, montar a equação do processo. Então, queima, combustão, na combustão completa de compostos orgânicos oxigenados, né, de hidrocarbonetos, CO2 e água. Então, primeiro passo, montar a equação. Segundo passo, balancear. 2 carbonos. Depois, 6H, então 3 vezes 2, 6. E o O, 4, 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1. 4 mais 3, 7. Tem que ter 7 aqui nos reagentes, ó. Tá vendo que já tem 1 aqui no etanol? Então faltam 6. Então aqui, 3 vezes 2, 6. Primeiro passo, montar a equação. Segundo passo, balancear. Terceiro passo, escrever a proporção. 1 mol, 3 mol, 2 mol. Como ele não está pedindo nada d'água, nem vou colher essa informação. E agora, deixa um espaço aqui embaixo. E depois coloca as informações fornecidas, né, e o pedido da questão, a pergunta. Então, nesse caso, ele está pedindo qual o volume de CO2 produzido na CNTP. A partir da reação, né, quando são colocados para reagir, 100 gramas de etanol com 6 mol de O2. Próximo passo, converter os valores da equação de acordo com a necessidade. Tá vendo? Ó, que ele deu em gramas. Vou ter que converter 1 mol em gramas. Para isso eu preciso da massa molar do etanol. Então, tabela periódica, né? Carbono é 12 vezes 2, 24, mais 6 vezes 1, 6, mais 16. Então, 46 gramas por mol. Então, 1 mol, 46 gramas. E agora aqui, você está vendo que ele deu em mol? Não importa aqui que deu em gramas, que aqui ele está pedindo o volume. Deu em mol. Então, o valor da equação aqui, deixo em mol. 3 mol. Agora aqui, está pedindo volume na CNTP, então tem que converter 2 mol em volume. Nós sabemos que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros. Então, 2 mol, 2 vezes 22,4. Então, 44,8 litros. Tudo bem? 2 vezes 22,4. Beleza? Bom, e aí? Tá vendo? Não pode deixar passar batido isso. Foram dados valores de 2 reagentes. Tem que avaliar se tem ou não em excesso. E aí, você pega aquele que não está em excesso, que é o reagente limitante, para continuar a estequiometria. E aí? Tá vendo? Ó? Dobrou. E aqui? Deveria duplicar também.
O dobro de 46 é 92. Tem 100, está em excesso. Já descobriu que é esse que está em excesso? Então você pega o limitante, que é o O2, para armar a estequiometria. Tá vendo? Dobrou aqui, dobra aqui. Então 89,6 litros. Agora, Conde, não consegui mentalmente. Então, outro recurso. Faça esse produto e esse produto. Onde der maior valor, aí é que está o excesso. Fazendo esse produto, vai dar 300. E esse produto vai dar 276. Aqui deu 300. Maior, né? Então, esse que está em excesso. Outra maneira, colocar X aqui ou aqui. E armar a regra de 3. E achar o valor de X. E comparar com o que foi dado. Se eu colocar X aqui, né, eu vou achar 92. Tem 100? Está em excesso. Né? Então, reagem 92 gramas. Portanto, às vezes a questão pede, né, para você determinar qual o valor do excesso. Então, aí você teria que calcular realmente quanto que reage para verificar o tanto que vai sobrar. A diferença do que tinha com o que reage é o excesso. Portanto, excesso de 8 gramas nesse caso. Beleza? E agora, você pega o limitante, reagente limitante. Ele vai limitar a quantidade produzida, né? Se eu pego esse aqui para calcular, eu vou acabar achando um valor aqui que vai ser impossível se produzir, pois não tem quantidade suficiente de O2 para queimar os 100 gramas de etanol, tá certo? Então, uma regra de 3 aqui agora, eu determino. Dobrou aqui, dobra lá. Então, volume 89,6, né? Que vai ser, 6 mol vezes 44,8 litros dividido por 3 mol. E aí, mol com mol cancela, 6 com 3, sobra 2 no numerador, 2 vezes, 2 vezes isso aí. 2 vezes 44,8, que vai dar, então, 89,6 litros de CO2 gasoso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bons estudos para vocês, tá bom?